Amados pais Melquisedeque e Lisbete, saudações de amor, paz e respeito à dualidade de Deus, Melquisedeque e Lisbete. Mãe, estávamos estudando história e vendo alguns artigos científicos com os seus filhos Henry e Gisele, e tudo o que víamos se transformava em Melquisedeque e Lisbete, porque vocês são tudo. Dessa conversa, saiu um escrito que gostaríamos de compartilhar contigo, com muito respeito e temor reverente, sabendo que tudo somente tem validade quando você, mãe, nos dá a explicação. Estas foram as palavras que vocês puseram em nossa mente enquanto falávamos sobre os artigos científicos. Com muito amor, compartilhamos com vocês este escrito intitulado Deus e a Ciência. Neste eterno dia de paz, diante de meus pais e Deus, Melquisedeque e Lisbete, venho compartilhar, com temor reverente e bom proceder, o que nos esclarecem os nossos pais espirituais a respeito do DNA, mediante o qual tanto cientistas como estudiosos, investigadores e as pessoas em geral buscam revelar os mistérios para prolongar a vida. Tantos estudos complexos, grandes investimentos de dinheiro, assim como de tempo, são realizados com a intenção de descobrir a fórmula para obter a imortalidade e não puderam chegar a lugar algum. Apesar disso, hoje, a sabedoria de Deus personificada, Cristo Lisbete, está revelando ao mundo como obter a vida eterna. Damos graças aos nossos pais espirituais pelo privilégio de podermos ser úteis e por nos permitir colaborar nessa semeadura de amor. Querida mãe, lendo o escrito de nossos irmãos José Soila, você chamou a atenção de nossa irmã Henry Gisele com uma frase que ela estava lendo e trouxe à sua memória um jafetita que conhecemos e que defende a ideia de que a mudança para se obter a imortalidade acontece no DNA, já que este foi modificado e assim foi que o homem perdeu a sua capacidade de ter uma vida longa ou até eterna. No escrito de José Soila, diz que os elementos naturais que estão alterados se aquietam e entram em ordem com a voz de mando e de autoridade da dualidade de Melquisedeque e Lisbete. Então, mediante esta frase do escrito, tivemos o sentir de escrever mãe, para, com a tua autorização, compartilhar o fruto que tu mesma fazes em nossas mentes. O DNA não é carnal, senão espiritual. Em outras palavras, tudo se inicia na mente, e quando os elementos naturais que estão alterados se aquietam e entram em ordem, mediante a voz de mando e de autoridade da dualidade de Melquisedeque e Lisbete, é aí que se inicia o processo da mudança do DNA, ou seja, se inicia o processo da transformação que nos leva à imortalidade. Através da palavra ocorrem mudanças. Qual palavra? A palavra feita carne, a qual tomou forma humana e é Cristo Lisbete, nossa deusa mãe. Para começar, vamos complementar a explicação com as palavras ditas por nossa mãe. O objetivo da vinda de Cristo, nestes tempos, é cumprir a sua promessa. É importante entender que Deus vai cumprir a sua promessa e que eles nos salvam por meio de uma informação, um conhecimento. Esse processo de mudar e aperfeiçoar o DNA se realiza precisamente por meio do precioso maná de nossos pais espirituais, pois escutando e colocando em prática a sua palavra, é que o corpo sente a necessidade de equilibrar o físico ao espiritual. Quando nossos pais falam, o que acontece é que as nossas células começam a rejuvenescer. Isto é, a imortalidade é a reação física e química que um corpo experimenta quando é exposto à palavra de Cristo Lisbete. É ordenando e limpando a tua mente que os nossos pais espirituais transformam as tuas células, tecidos, ossos, sangue e DNA, pois a palavra de Deus é viva e poderosa
É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até partir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Deixa descoberto os nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Discerne os nossos pensamentos e as intenções de nosso coração. Claro, porque o que se semeia é um grão nu, e não o corpo que há de sair, e o que nasce é um corpo novo, o homem criado segundo Deus, Melquisedeque Lisbete. Vamos fazer uma analogia com um computador para entendermos mais facilmente. A parte mais importante de um computador é a placa-mãe. Ela é responsável por conectar e interconectar cada componente, como a memória RAM, o disco rígido, a placa de vídeo, entre outros. O objetivo da placa-mãe é distribuir e transmitir toda a informação. Em outras palavras, tudo é controlado pela placa-mãe. Agora, observemos algumas características ou funções de Cristo Lisbete. 1. A chave para abrir os selos. É a que abre e dá acesso a todos os mistérios ocultos e guarda todos os tesouros. 2. A porta estreita, por onde todos têm que entrar para chegar à imortalidade. 3. A mediadora, a que faz a mediação pelo povo, a que interconecta todos os componentes e distribui o alimento e as funções. 4. O anjo do livrinho, a que possui os segredos para o funcionamento perfeito de tudo. 5. A mestra, quem rege e ensina. 6. Nossa sabedoria, quem sabe o que cada um necessita e traz a solução para tudo. 7. Nossa deusa mãe, a placa-mãe do reino. Cristo Lisbete nos transmite e distribui uma informação. Nos ensina a pedir no único nome, que tem poder para atuar em cada situação. Esclarece-nos e nos traz todas as revelações sobre o nome de Deus, que Deus é 2 em 1, esposo e esposa, que Cristo é uma mulher, a esposa de Deus, e sem ela não podemos viver eternamente. Portanto, a função que cumpre a placa-mãe de um computador é semelhante à de nossa mãe, Cristo Lisbete. O computador é um corpo, um sistema perfeito, e nós, unidos à nossa mãe, como parte dela, somos um corpo perfeito. A placa-mãe é a cabeça de um computador e nossa mãe é a nossa cabeça. Sem a placa-mãe, um computador não funciona. Sem nossa mãe, nós não funcionamos bem, por não termos as suas células de vida eterna. Agora podemos citar ao profeta Daniel, que no passado recebeu a profecia sobre um reino indestrutível, e também menciona o anjo do livrinho, o qual abriu os selos deste livro. Daniel sabia de que maneira funcionavam os reinados da terra, e que eram frágeis e passageiros. A própria nação de Israel já foi importante e próspera com o reinado de Davi e de Salomão, e agora se encontra em ruínas. Na época de Daniel, a Síria caiu, Babilônia se levantou e depois também caiu. Então, parece adequado que Deus tenha escolhido Daniel para profetizar a respeito do reino que jamais será destruído. Quando diz em Daniel 12:4: E tu, Daniel, feche estas palavras e cele este livro até o final dos tempos. Muitos correrão de uma parte até a outra, e o conhecimento se multiplicará. Apocalipse 5:9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digna és de pegar o livro e desatar os seus selos, porque foste sacrificada, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 10, 1 e 2. E vi outro anjo forte, que descia do céu,
vestida com uma nuvem. E por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Ela tinha em suas mãos um livro aberto, e colocou o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Bom, aqui podemos ver que Deus fala com Daniel para que feche o livro até o final dos tempos. Que alguém é digno e tem os códigos para pegar o livro e abrir os seus selos. Que havia um anjo que chegaria e teria o livrinho aberto em suas mãos. Nosso anjo, Cristo Lisbete, o anjo do livrinho, e o livro da vida, tem as chaves, os códigos, para abrir estes selos. Ela mesma viria, ensinaria os códigos com o seu maná, e por meio desses códigos e condutas, nós, os que cremos e obedecemos a Cristo Lisbete, recebemos as instruções ou códigos para mudar a maneira como pensávamos anteriormente. Vejamos todos os elementos que têm que estar presentes para cumprir esta profecia. Anjo, Cristo Lisbete presente fisicamente. Selos, códigos revelados por Cristo Lisbete. Livrinho, a mente de Cristo Lisbete, onde estariam todos os mistérios guardados por esses selos. Partindo do princípio que diz que Cristo, em sua última vinda, seria a atalaia, pode-se entender que teria que estar presente em um corpo físico, porque a mente de Cristo Lisbete é a atalaia, que é essa torre construída em um lugar alto, onde o nosso pai Melquisedeque vigia como testemunha fiel contra os feiticeiros e adúlteros, contra os que juram mentira e os que defraudam o salário do jornaleiro, a viúva e o órfão, e os que fazem injustiça ao estrangeiro, não tendo temor de Deus, Melquisedeque Lisbete, diz Jeová dos Exércitos. E como sabemos, quando Cristo viesse, nos traria uma mensagem que curaria a nossa mente. Agora nos perguntamos, qual mensagem traria Cristo? É fato que se Cristo teve que regressar à Terra para trazer uma mensagem, foi porque o povo daquele tempo não a entendeu? E se eles não entenderam a mensagem e até hoje pregam em nome de Cristo, significa que pregam uma mensagem falsa, uma mensagem mentirosa. Assim foi como começou a alteração do DNA que encurtou a vida do homem. Então, também é fato que Cristo viria com uma mensagem totalmente nova, que não tem comparação com a que os homens pregam como se fosse a palavra de Deus. Portanto, Cristo teria que trazer uma nova informação, uma nova forma de pensar, porque a que tínhamos aprendido da boca dos homens não estava correta. Então, sua mensagem seria de impacto ao ouvido humano. Apesar disso, nós, hoje, já podemos assimilar a sua mensagem porque somos espirituais e sabemos discernir as coisas. Vejamos esta interessante análise. Os cientistas alegam que não creem em coisas místicas, senão que a verdade tem que estar fundamentada em algo que se possa provar. Mas somos nós, precisamente os que não creem em misticismo, senão que cremos unicamente na verdade, e somos as únicas pessoas que conseguem provar verdadeiramente que Deus existe e que está presente. Podemos dizer que somos os verdadeiros cientistas. O homem sempre separou a ciência de Deus. E a única razão pela qual a ciência se separou de Deus foi porque detectou a mentira dos homens religiosos. Mas, apesar disso, tampouco pôde descobrir qual é realmente a verdade. Hoje Deus está presente. São Melquisedeque Lisbete, e com a sua palavra nos mostram a sua ciência e o que é verdadeiro, pois eles amam a verdade. Quão grandiosos são Deus, Melquisedeque Lisbete! Que lindo é, para um santo anjo, ver aos seus pais espirituais e vê-los como heróis. Que lindo é poder estar orgulhoso deles e falar a todos sobre a sua grandeza e o seu caráter.
Que lindo é ter uma família da fé, cheia de honra e educação espiritual, cheia de amor e da paz de Deus. Convido a todos os nossos irmãos para pensar e que se deem conta do quão privilegiados somos de vivermos nestes dias. Pensem como, ao longo da história, muitos desejaram viver estes dias. Analisando a história, nos deparamos com um personagem que foi considerado como uma das pessoas mais inteligentes dos homens terrenais, deste mundo, o cientista Albert Einstein. Gostaríamos de compartilhar 3 frases que ele disse, nas quais podemos perceber o quanto a ciência desejou viver o que nós vivemos hoje com Melquisedeque Lisbeth. Albert Einstein disse as seguintes frases: "Quero saber como Deus criou este mundo. Não me interessa este ou aquele fenômeno, no espectro desse ou daquele elemento. Quero saber os seus pensamentos, o resto são detalhes. Eu creio no Deus que fez aos homens, e não no Deus que os homens fizeram." E uma vez, quando perguntaram a ele qual é a definição de luz, ele disse: "A luz é a sombra de Deus." Mãe, é interessante ver quão privilegiados somos e como, nesta história, pessoas tão importantes e tão inteligentes desejaram viver um de seus dias. O melhor achado científico será descobrir que a verdadeira ciência é a ciência de Melquisedeque Lisbeth, e sabemos que logo veremos isso acontecer. Mãe Lisbeth, nós, teus filhos, estamos eternamente agradecidos por tua sabedoria, de onde emana toda a paz e nos permite nascer de novo, e assim seguir todas as tuas instruções, agradando ao nosso pai Melquisedeque, vestindo-te de linho fino. A esperança dos homens em alcançar o conhecimento para obter a imortalidade através do DNA somente se pode conseguir através de Cristo Lisbeth. Amém? Aleluia!